Agora na Rádio Ceará. Minha História. Conheça a história de mais um pecador alcançado pela maravilhosa graça de Jesus. Minha História. Rádio Ceará. Uma sintonia de paz. Já estamos por aqui com o nosso podcast Minha História. Que Deus abençoe você, sua família. Eu sou João Lucas Barroso e vamos conhecer a história de mais uma pessoa alcançada, resgatada pela maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, Joelma? Tudo bem, João Lucas. E você, como é que está? Eu espero que muito bem. Novo dia, novo sábado, novo episódio do podcast, um novo convidado conosco. Hoje, João Lucas, nós vamos conhecer a história de um cantor. Olha aí, que maravilha. Alguém da área da música. Eu estou falando do nosso querido irmão Paulo Robério. Ele que é de Fortaleza, né, natural de Fortaleza, mas mora atualmente em Tianguá. Está com um lançamento maravilhoso, Cada Lágrima, já fazendo muito sucesso, e vai contar pra gente a história de como o Senhor o salvou, né? A história da música, como que ele, como que Deus chamou ele, né, pra música, e também a história dessa música, né, desse lançamento que tá agora aí bombando nas redes sociais. E tocando aqui na Rádio Ceará também. Tocando na Rádio Ceará. Olá, meu irmão, tudo bem? Olá, minha irmã Joelma, meu irmão João Lucas. Alegria enorme poder estar falando com vocês, poder falar um pouco aqui da minha história, como Jesus me alcançou. Para mim é uma alegria imensa estar podendo falar com vocês pela primeira vez, e para mim é uma honra mesmo, viu? Todo meu coração. A alegria é toda nossa, a honra é toda nossa, é muito bom estar aqui para ouvirmos a história de mais uma pessoa e vamos conhecer a história do Paulo Robério, né? Como Deus o chamou para o seu reino, como Deus tem usado ele na música. Exato, e eu gostaria que você apresentasse para nós a sua família. Sim. Tanto a de sangue como a da fé, né? Tá certo. Na verdade, eu sou filho de Maria Helenita Cruz e do José de Paula Pessoa. Sou casado com a irmã Erineuda, tenho 2 filhos e 6 netos. Olha aí, muito bem. Coisa boa. Venho aqui na Assembleia de Deus com o nosso pastor Silas de Souza Cabral, né, já há 16 anos. A palavra de Deus diz em João 1, versículo 14: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo está falando do Senhor Jesus, a palavra que tornou-se carne e viveu entre nós. Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, esteve aqui como um homem para trazer salvação aos pecadores. Todo aquele que nele crê é perdoado, é salvo, é justificado. E o Paulo Robério creu em Jesus como Senhor e Salvador. Vai contar pra gente agora como foi esse grande encontro com Jesus. É isso, João Lucas. Paulo Robério, fazendo uma viagem na linha do tempo, como que foi o seu contexto familiar no seu tempo de infância? Quais lembranças? Como que era? Se você tinha irmãos? A lida, né? Se era interior, cidade? Como foi o seu contexto familiar? Na verdade, eu nasci em Fortaleza e, assim, meus pais, eles cantavam, né? Já tiravam aquele chamado de reizado, né? Tanto meu pai quanto minha mãe. E eu, ali, sou o mais velho, nós somos 5, e eu via aquilo e eu achava muito bonito, e eu tinha muita vontade de cantar. Eu ficava tocando nas coisas, chegava e ficava com
Por exemplo, eu pegava uma vassoura e ficava fazendo como se fosse uma guitarra. Eu gostava muito. E a minha mãe dizia: você tem uma voz bonita, você vai cantar. Porque minha mãe, ela cantava muito bem. Quer dizer, onde é viva, ela canta, mas já é velhinha. E ela toca também violão. Meu pai também, né? Meu pai é músico na igreja. Só que muito cedo eles se separaram. A minha infância foi muito conturbada porque tinha uma briga muito grande dentro de casa, de meu pai e minha mãe. E aí minha mãe, ela foi embora, que ela não aguentava mais. A situação era muito crítica, né? Eles brigavam mesmo e entravam em vias de fato. Era muito complicado para mim, e eu vendo tudo aquilo. E então nós fomos morar em um outro bairro bem distante. E o meu pai, nisso, ele, para resumir, ele foi e aceitou a Jesus. Só que como eu sabia que meu pai era um homem muito ruim, então quando ele se decidiu para Cristo, aquilo me causou uma mágoa muito grande dele. Porque eu pensava assim, ele era ruim desse jeito e agora ele anda dizendo que ele tem a salvação, e aquilo me incomodava demais. Mas meu pai nunca deixou de orar por mim, ele orava sempre por mim, só que eu criei uma mágoa muito grande dele. Criei uma mágoa muito grande de crente. Eu não gostava de crente, não queria saber de crente. Se a pessoa quisesse ser minha inimiga, era só dizer que era aqui. Isso ainda era assim, adolescência? Minha adolescência. Adolescência, né? Aí com 14 anos eu fugi da minha casa e fui viver na rua, no centro da cidade, em Fortaleza. Mas o meu pai continuava orando. E aí a história ela é bem longa e eu sei que não tem como a gente falar tudo, mas é bom deixar um pouquinho para o pessoal ficar interessado. E aí o meu pai sempre orando por mim, mas eu não gostava de crente, não queria saber de crente. Até que um dia, já depois de casado, eu comecei a cantar numa banda chamada Malabum, lá em Fortaleza, com os amigos. A gente fazia vários eventos nas garagens das residências. Era muito legal mesmo. E aí a gente tinha várias pessoas que acompanhavam o nosso trabalho, mas nada, naquela não tinha nem câmera, né? A gente era só mesmo a caixa também. Diversão, né? Antes da gente chegar na música, né? Eu sei que você respira música. Os músicos são assim, né? Antes da gente chegar nessa parte que a gente vai abordar também lá na frente, né? Sobre esse período nas ruas, você fica à vontade para falar? Quer falar sobre isso? Sim. Como foi? Quanto tempo durou? Como que você saiu de lá? Na verdade, eu fiquei pouco tempo. Na rua. Lá eles me colocaram logo um apelido de Pequeno Mestre. Eu não sei se vocês são muito jovens, mas tinha uma série numa rede de TV que tinha um garoto que o nome dele era Pequeno Mestre, era um apelido que ele tinha. Ele tinha um mestre e ele era o Pequeno Mestre. Ele brigava muito e eu era igualzinho, tanto na aparência quanto na questão de querer brigar e não sei o quê. E a nossa vida era desse jeito. Brigava com um, brigava com outro e me apelidaram logo. Então eu comecei a me envolver com os meninos também. E como eu não tinha medo de nada, me colocaram logo na frente, né? Eu já era uma espécie de líder. E ali o que eu dizia já virava lei. Agora eu digo, Pequeno Mestre mesmo, hein? Mas você tinha alguém conhecido por lá? Já? Ou já foi logo se entrosando e pronto? Na verdade, eu comecei trabalhando lá, né? Com crianças, vendia sacolas, vendia água, e aí depois eu comecei a trabalhar com o pessoal, mas aí foi uma coisa rápida, daí comecei a... Você chegou aí no mundo das drogas ou o Senhor poupou você disso? Não, eu entrei. Um abismo, ele vai puxando um outro. Eu vejo quando a pessoa começa com um cigarro. Aí daqui a pouco ele começa com um pouquinho de bebida.
E a bebida, às vezes uma bebida fraca, daqui a pouco ele começa a aumentar. E aí é assim, um abismo vai puxando o outro. Isso são em todas as áreas. Seja no casamento, seja na questão de drogas, na questão de vícios. Sempre vai, a probabilidade é de a pessoa se afundar cada vez mais. E aí eu comecei com cigarro, comecei com um pouquinho de bebida, daqui a pouco eu estava na droga. E aí, só Jesus na minha vida. E a mágoa do seu pai continuava ali? Continuava aumentando? Sim. Deus era inimigo. Em uma das vezes, eu recebi um recado de uma pessoa conhecida dele, que disse: rapaz, sai dessa vida. Seu pai ora tanto por você. Sai dessa vida. E eu disse assim: eu quero que você mande um recado para ele também. Diga para ele que se ele estiver morrendo numa sombra, diga para ele que eu vou puxar ele pelo dedão do pé para ele morrer no sol. Era muito complicado. A vida sem Deus, ela é complicada. Certamente. Mas a bondade de Deus, ela é maior, e onde o pecado abunda, a graça superabunda, né? Bem, Transborda. E aí, como foi que o Senhor tirou você de lá? pois é, aí eu entrei nessa questão de droga, da droga eu passei a ficar viciado também em bebida alcoólica. Eu achava que não, mas se eu visse uma propaganda na TV de uma bebida, eu descia para beber. E eu morava num apartamento. E aí um dia, num sábado, eu vi uma propaganda, eu não ia sair de casa. E eu desci minha mãe tinha um bar. Aí fui pro bar da minha mãe. No caminho tem uma igreja. E aí a porta estava assim entreaberta e tinham 8 jovens que estavam orando e eles estavam ensaiando. Eu que não gostava de crente, não queria saber de crente, mas quando eu passei vi aqueles jovens e a porta estava só entreaberta. Eu vi aqueles meninos lá, todos de mãos dadas. E assim eles cantando, e eu vi uma alegria neles que eu não tinha. Desculpa, é porque... Não, é forte o que o Pode. Senhor faz na vida da gente. Você A gente pode ficar à vontade. Compreendemos, Tô- viu? Eu tento, eu ensaio, mas me emociono, é incrível. E aí eu vi uma alegria neles que eu não tinha, e aquilo me chamou muita atenção. Então eu fiquei observando eles. Eu não fui mais pro bar, eu fiquei observando. Aí voltei para casa, eu não fui mais lá pro bar. Você chegou a entrar na igreja? Não. Eu voltei. Eu fiquei lá mais ou menos 1 hora observando eles. Aí voltei para casa. Só que quando eu fui dormir, eu não dormia. Eu ficava todo tempo pensando naquela alegria que eu não tinha, né? Eles todos de mãos dadas e cantavam. Tinha um dos corinhos que eu nunca esqueci, que eles diziam assim: adorarei. Eu não vou cantar. Não vou conseguir, né? Não vou conseguir. Voltei e passei a noite pensando naquilo, e eu fiquei com uma vontade tão grande de ter aquela alegria, e eu não sabia como. E aí eu entendi que aquela alegria só iria ter se eu fosse. Quando foi no outro dia, à noitinha, eu comecei a me arrumar, coloquei meus headlays da época, uma calça muito apertada que eu usava, as blusas todas elas eram dobradas até aqui em cima, dobrava assim a manga da blusa, os brincos na orelha, uns cabelão grande. E aí quando foi à tardinha, às 6 horas, eu comecei a me arrumar, minha esposa olhou para mim e disse: meu filho, você já vai sair de novo. E eu não parava em casa, eu não tinha alegria dentro de casa. Eu assim, tudo que minha esposa falava me aborrecia, não queria saber dos filhos, né? E rapaz, é muito triste a minha vida. E aí
quando foi a tardinha, a noitinha que eu comecei a me arrumar, ela disse, você já vai sair de novo? Eu disse, vou, e se você quiser, você pode ir comigo. Ela disse, para onde é que você vai? Se eu vou para a igreja. Ela disse, não, para a igreja. Ela não acreditou. Mas é incrível que a igreja, ela era do lado da minha casa. Eu passava em frente a essa igreja e não via a igreja. Olha aí. Não conseguia enxergar a igreja. E eu entendo que é aquilo que a Bíblia diz, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não venha a ver a glória do Evangelho. Então eu acho que era isso, eu era cego e eu não sabia. Irmão, só um paralelo a isso, porque você falou que cantava com seus amigos, né? A música estava aí na sua vida? Nessa época você já cantava, continuava cantando nas garagens? Desde criança. Desde criança que eu sempre fui apaixonado por música. Certo. Né? E aí nessas suas saídas, aí você também ia algumas vezes cantar, sim ou não? Sim, a gente... Era em cada lugar que nos chamavam, né? Nas garagens. Começava... E paralelo a isso, você ali vendo aqueles jovens cantando, cheios de alegria, quando você ia cantar, tinha alguma emoção, alguma coisa no seu coração que fazia lembrar de Deus? Pois é. Paralelo, né? Como que era? Até então, no dia que eu enxerguei esses meninos, aquele dia mudou a minha vida. Aquele dia, era um sábado, eu não fui para lugar nenhum, e no domingo a minha história mudou. Na verdade, eu digo que a minha história mudou no sábado, quando eu vi a igreja e quando eu vi os meninos dentro. Certo. Né? A minha vida mudou ali porque eu não conseguia dormir, pensando, porque eu queria ter aquela alegria. Né? Então, o final de semana anterior foi assim, muito... O inimigo tinha usado demais a minha vida no final de semana anterior. Então foi um negócio muito, muito feio, mas Deus chegou e mudou a minha história. E aí, a sua esposa foi com você? Quando você estava se arrumando para ir para a igreja? Não. Ela disse, se for pro chiclete com banana, eu vou. Olha aí. É uma banda, né? Sim. Chiclete com banana. Pois é, então... Aí eu fui. Eu entrei na igreja quase que correndo, porque eu estava com tanta vergonha de entrar na igreja, porque eu ficava pensando, o que é que vão dizer de mim? Mas eu entrei na igreja quase correndo, e eu fui logo, sentei no segundo banco. E aí começou o culto, e eu não estava nem prestando atenção no culto, eu só em estar dentro da igreja, já era uma coisa diferente na minha vida. E parecia que eu estava no céu, cada louvor, cada palavra. E aí o pastor começou a pregar. E eu lembro demais que ele dizia assim, sabe por que você não tem paz? Porque você não tem o príncipe da paz. Sabe por que na sua casa você não consegue ter alegria, não consegue ficar em casa? E aquilo, tudo era de mim, né? Aí eu ficava pensando assim, rapaz, será que esse homem me conhece e eu não conhecia ele? Eu ficava pensando, né? E aí, quando ele terminou aquela pregação, eu estava do lado de uma pessoa que eu já conhecia. Aí, como ele não fez o apelo, né? E aí eu vi que estava faltando alguma coisa no culto. Aí eu perguntei pro rapaz do lado, ele não vai fazer aquele negócio, não? Ele disse, que negócio? Aquele negócio de mandar levantar a mão. Aí ele disse, tu quer levantar a mão? Eu disse, quero. Eu já estava decidido que eu queria mudar a minha vida. Queria que Deus, né, mudasse a minha vida. Sim. E aí ele disse, pastor, 5 anos que ninguém aceitava Jesus naquela igreja. 5 anos. E aí, o pastor já nem fazia mais apelo, achava que não. Mas aí, quando ele parou, ele disse, o que foi? Ele aqui quer levantar a mão. Quer levantar, então para. Já ia terminar o culto, ele mandou parar. Pois vem aqui, meu filho. Aí, quando ele me chamou de lá para cá, o rapaz era tão perto. Mas parecia assim,
uma estrada tão longa, porque eu lembro que eu levantei e quando eu estava sentado, quando eu fiquei de pé, eu olhei para ele, veio uma distância muito grande, eu comecei a andar, parecia que eu estava em câmera lenta, porque eu comecei a sentir assim um peso saindo das minhas costas, como se fosse assim um paletó, uma coisa, saindo das minhas costas. Eu comecei a ouvir barulho de cadeado, comecei a ouvir barulho de corrente, eu comecei a ouvir barulho de cadeias sendo quebradas. Eu ouvia tudo isso. Isso no meu trajeto, era, sei lá, 4 passadas, 5 passadas, eu não sei. Isso aqui era perto, mas eu comecei a ouvir tudo isso. E quando eu cheguei diante dele, ele colocou a mão na minha cabeça e ele disse assim: olha, há muito tempo que Deus espera por esse momento. Eita, menino. Aquilo ali me quebrou todo. Ele disse: feche os seus olhos. Eu fechei. E quando eu fechei os meus olhos, eu tive uma visão. Eu de olho fechado, nunca tinha acontecido aquilo. Mas do lado do pastor estava meu pai. Sério? E com a mão assim na cintura, olhando para mim e sorrindo, dizendo assim: valeu a pena orar por ti. Eu ia até perguntar Aí, se você tinha lembrado do seu pai, né? Porque seu pai estava orando por você, né? pois é, mas aí eu tive essa visão. Aí foi ali que quebrou toda a mágoa que eu tinha. Eu comecei a chorar muito. O pastor Davi Guedes me abraçou. O pastor Batista, lá de Fortaleza, me abraçou. E ali a minha história mudou. No dia seguinte, eu cortei o cabelo, tirei os brincos, fui no centro comprar roupa social. Eu ficava assim, arrumado, eu ficava olhando para mim e eu tinha um orgulho tão grande. Agora, como foi contar isso para sua esposa? Aí ela estava na varanda assistindo da igreja, ela viu. Que é tudo. perto, né? Era pertinho. E aí, quando eu cheguei lá, ela ficou olhando assim pra mim: o que foi que tu fez? Eu disse: eu fui na frente e eu senti algo diferente. Eu quero aquilo ali agora pra minha vida. Muito bem. Quando foi no domingo, eu fiz o convite para ela ir comigo. Aí ela foi. Aí eu fui lá no pastor. Pastor, o senhor não esqueça de fazer aquele negócio, de mandar levantar a mão. A minha esposa está aí. Aí ele: tá bom. Aí ele fez o apelo e eu do lado dela, assim, né? E aí? Não vai não? Aí não, eu ainda não tô preparada, não sei o quê. E aquilo eu já ficando chateado. O mini mestre, o pequeno mestre estava chateado. Ex-pequeno mestre. Eu tava sentindo algo tão gostoso, tão maravilhoso, e ela não queria. Queria. Né? Então, aí tudo bem, quarta-feira teve o culto. Fui lá no pastor de novo. Pastor, o senhor não esqueça. O senhor faça o apelo, né? Mande o povo levantar a mão. Tá bom. E aí, minha filha? Ela: não, ainda não estou preparada. Ela falava assim: rapaz, que me dava uma angústia. Isso é interessante porque nós desejamos, né, que os nossos familiares se convertam, mas realmente tem um tempo de Deus, né? Nem sempre acontece. O trabalhar com cada nem sempre um. acontece rapidamente. Alguns vão assim rápido, como foi o seu caso, outros demoram um pouco mais, né? É porque precisa experimentar. Se não experimentar, Isso. não vai entender o que você está sentindo. Porque não se resume apenas em palavras, tem que sentir. É. E, na verdade, é o convencimento que o Espírito Santo faz, né? Na Exatamente. vida do homem, que ele é um pecador necessitado de Cristo. Quando não há esse convencimento, nenhuma igreja a pessoa não enxerga, né? Mas agora prepara a gargalhada. Chegou a hora de sorrir. Quando foi no domingo, aí você vai, né? Ela: vou. Tá bom. Fui lá no pastor já zangado. Pastor, eu faço apelo. O senhor peça para levantar a mão. Tá bom. Aí eu fui lá para pertinho dela. Aí o culto começou e eu só olhando para ela. Quando o pastor fez o apelo, eu me animei logo, né? Eu com vontade de levantar a mão de novo. Todo culto eu tinha vontade de levantar a mão.
Aí eu, e aí, você não vai fazer não? Você não vai levantar a mão não? Eu ainda não estou preparado. Aí eu fui e disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu mudei, ela mudou. Você está gostando mais de mim agora ou antes? Olha, eu todo atencioso, todo amoroso. Deus mudou a minha história, passei a amar minha esposa, passei a amar meus filhos. Uma coisa que eu não tenho como explicar, porque as pessoas dizem assim, olha, o evangelho não é mágico. Para mim foi, é como se fosse uma mágica. Eu saí de um plano para o outro. No outro dia, de domingo para segunda, eu já era outra pessoa, já não queria mais saber de nada, eu nunca mais coloquei nada na minha boca de que fosse lícito, nada. A minha história mudou da noite de domingo para segunda-feira, dia 18 de abril de 1998. Aí eu disse, minha história mudou, a minha vida mudou? Mudou. Você está gostando mais de mim agora ou quando eu era antes? Agora. Eu depois, se você não for aceitar Jesus, depois eu vou voltar, eu vou ser mais desmantelado do que eu era. Aí a irmã aceitou. Medo. Ai, aceitou Jesus. E o bom é que hoje eu costumo dizer, minha esposa é muito mais crente do que eu. Aí ela aceitou mesmo? Aceitou. Ela aceitou que eu disse a ela, eu fiz medo a ela. Não foi nem por força, nem por violência, foi por... Isso aí, aquele ditado lá, né? Por livre e espontânea pressão, foi? Assim, a gente trabalha muito com casais, né? Nós temos 34 anos de casados, né? Como eu falei, temos um casal de filhos, 6 netos. A gente trabalha muito com casais. Eu não sou só um cantor. As pessoas dizem assim, rapaz, tu tem que ser mais artista. Eu digo artista quando eu não era crente. Vocês não me conheciam. Lá quando eu não era crente eu era artista. Hoje não. Eu sou servo. Hoje a gente trabalha para o reino. Eu larguei tudo pelo reino. Eu vendi minha casa, eu apliquei no reino. Sabe? Nós ficamos E assim, eu fiquei meio louco pelo evangelho. E minha esposa, com toda essa pressão, depois ela ficou mais louca do que eu. Apaixonada pela obra de Deus, apaixonada pelo ministério. Ela é assim, uma pessoa que me ajuda muito no meu ministério. Então, assim, eu não sou artista, eu não sei ser artista. Eu sei ser crente. E às vezes eu acho que essas coisas às vezes atrapalham, porque hoje a pessoa tem que ser artista, mas eu sempre digo... Tem que ir para as redes sociais, né? Pois é, eu vim aprender agora rede social, eu nem mexia com rede social, que é muito bom, uma coisa que ajuda muito a gente, né, no ministério, tem muita coisa boa da obra de Deus. Se a gente souber usar a ferramenta que é a internet, meu Deus. Depois tem que evangelizar bem mais pessoas. Irmão, a gente vai já entrar no seu chamado ministerial, mas assim, queríamos conhecer como foi o processo de você, como foi que você conheceu sua esposa, porque você já falou assim, né, a gente estava casado, mas onde foi que você conheceu ela? Como foi? Momento muito importante na vida do homem, né? Conhecer a esposa. Minha esposa e eu nos conhecemos no catecismo. Eita. Eu tinha 11 para 12 anos e ela tinha uns 10 anos. E ali, no dia que eu vi a minha esposa, eu me apaixonei por ela. Então a adolescência e a juventude já foram namorando? Na verdade não, porque ela não me queria não. Eu acho que tinha razão, por dois motivos. Um que eu não era muito boa pisca, né, como digo, mais antigo. E eu era muito feio também, rapaz. O evangelho ele ajuda muito. Em todos os sentidos, aí, irmão? Porque deixa até a gente mais ou menos, né? É o brilho de Jesus na vida do... E aí, com 19 anos, foi que nós fomos casados. Ela tinha 18 e eu 19. Certo. Aí, 34 anos agora de casado. Que bom. Graças a Deus por isso, né? E aí, como foi que veio servir ali depois da conversão de vocês, né? Se apaixonaram por Jesus e... Sim.
Aí eu era muito, muito ativo na igreja, né? O nosso primeiro culto foi na Serra de Pacuti, numa localidade chamada, deixa eu ver se eu lembro aqui, não, Icó. É uma parte de Pacuti, não é a cidade de Icó. Pedra Preta. O nosso primeiro culto lá foram 53 vidas para Jesus. Ninguém queria ir, porque não tinha como subir em transporte, tinha que ser a pé. E aí a gente descia no ônibus, numa certa localidade, ia a pé, longe, ruim mesmo. E aí a gente ia toda semana, tinha que ir uma dupla, toda semana. E toda semana eu queria estar. Não, eu vou. Isso a gente fazendo as visitas, até o dia do culto. Quando a gente fez o primeiro culto, 53 pessoas se decidiram. Essa pessoa que ia comigo, hoje ele é pastor lá. E aí foi aberta a igreja lá, e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Então eu fui me apaixonando, vendo as pessoas se converterem, vendo as pessoas chorando, vendo as pessoas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados. E eu comecei a compor. E eu não entendia porque eu nunca pensei em ser cantor de igreja. Nunca pensei em gravar nada. Eu pensava sempre em servir, né? E eu, claro, gostava de cantar. Só que quando eu começava a cantar na igreja, mudou a minha história. Eu acho que é esse ponto aí, né? Quando eu começava a cantar um louvor, eu perdi a voz. Cantava no máximo um louvor. E quando eu cantava lá na banda, a gente cantava 1 hora, né? E não tinha problema. Mas quando eu começava a cantar um louvor, pronto, a minha garganta acabava. Nunca deu para cantar 2. Só cantava 1. Nossa. E aí foi se agravando, porque chegou um dia que eu fiquei quase 3 dias sem voz. E o diagnóstico que veio para mim e para minha esposa não foi bom. É que eu não ia poder cantar, não ia poder pregar, e falar tinha que ser pouco. E aí eu chorei muito, sabe? Eu vinha chorando no meio da rua. Você vai perceber que eu sou um pouco chorão. Aí eu vinha chorando no meio da rua mesmo, dizendo assim: mas meu Deus, não é essa promessa que o Senhor tem para mim. Ficar sem voz, sem poder pregar, sem poder falar do teu amor. E aí eu fui a uma vigília lá na cidade de Maranguape. E quando eu cheguei na vigília, eu cheguei para cantar. E quando eu cheguei na porta da igreja, minha garganta fechou antes que eu começasse a cantar. E eu apenas sussurrava. Eu falava assim, desse jeito. Fechou. E aí eu falei com o pastor Paulo. Pastor, não vou poder cantar. Falei sussurrando no ouvido dele. Ninguém lá me conhecia, só ele. Ele me conheceu cantando, ele achou bonito e quis me levar. E aí eu disse que não ia poder cantar e fiquei assim no campo, parado, triste, desanimado mesmo. E a vigília começou. Na hora que a vigília começou, rapaz, teve uma explosão assim de glória dentro da igreja. E Deus levantou assim uma irmã, uma senhora de idade. Aquela mulher dava uns gritos tão altos de glória a Deus, chega, estrondava tudo. E eu tava de olho fechado, eu abri só um olho assim para me ver. Era uma jovem, uma senhora de idade. Eu abri o olho assim para ver. Aí eu, meu Deus do céu. Eu só falei em pensamento. Se eu tivesse pelo menos 20% da voz dessa mulher, eu ia fazer tanta raiva pro diabo. Eu fiquei falando isso no pensamento. Rapaz, ela virou assim, olhou assim para mim, lá onde ela estava. E ela veio quase que correndo, subiu assim um altar, agarrou na minha garganta. E ela disse: Deus ouviu a tua oração. Está trocando as tuas cordas vocais hoje. Oh, meu irmão. Aí Deus fez esse milagre na minha vida. É por isso que eu fiz uma composição chamada Milagre. É muito conhecida no Ceará. Vai acontecer o milagre de Deus. Pode cantar, contigo o Senhor está. Vai, não tem
Ele vela por ti, garante a vitória, Ele vai te ajudar. Essa música é minha. E aí eu fiz em 2002, que foi onde teve o problema da minha garganta, e aí depois teve a solução, Deus curou, não fui mais em médico, não fiz nada. E hoje, se você me ver cantando ao vivo, você vê, esse cara é doido mesmo. Eu dou uns gritos assim, e chega e estronda tudo. Que bom, louvado seja Deus por isso, né? Para Ele, toda honra, toda glória. E tá aí o homem cantando, né? Agora, eu tô curioso para saber, assim, quanto ao seu pai, né? O que aconteceu, como ficou a relação de vocês. E porque ele orava, né? Isso é interessante. Ele orava e Deus transformou você totalmente, né? Até o talento que Deus já tinha lhe dado de cantar, agora ele dobrou para que você pudesse louvar o nome dele, né? Então, uma resposta de oração assim maravilhosa. Hoje eu vivo muito bem com meu pai, graças a Deus. Ele tem um outro relacionamento, né? Minha mãe também teve um outro relacionamento. E aí, mas o meu relacionamento com ele mudou. Hoje a gente se fala. Ele mora lá em Fortaleza ainda, eu moro em Tianguá, mas sempre que eu vou em Fortaleza, as questões de dar uma passada por lá pra gente conversar, né? E assim, Deus mudou minha vida aí. Mudou naquele dia que eu aceitei Jesus. Só que às vezes é aquele momento, né? E eu queria ver se realmente tinha acontecido isso no meu coração. E ele sofreu um acidente. Aí ele me ligou, né? Já sabendo que eu era crente, que eu liguei pra ele. E aí nisso, rapaz, minha mãe ficou sem falar comigo. Porque quando eu vim pra igreja, ela achou que eu estava indo pro lado dele. E aí ficou sem falar comigo, passou 4 meses sem falar comigo. Foi muito difícil, porque eu sou muito ligado à minha mãe. Era muito difícil, como eu disse, ela tinha um bar e ela tinha uma mercearia também. Eu ia lá para comprar, e aí ela olhava para o meu outro irmão e dizia assim: atenda esse rapaz aí, saía. Não falava comigo. Ela disse: olha, você é um dedo que eu cortei e joguei fora. Eu não quero nem você tomando água na minha casa. Então foi muito ruim para mim, porque quando eu estava lá, na situação que eu estava, ela gostava de mim, que eu levava as pessoas para a gente ir lá e gastava muito lá com bebidas, essas coisas. E agora eu estava sofrendo porque eu estava servindo a Deus. Mas aí também, até isso, Deus também ela ainda não aceitou Jesus. Mas é uma amiga, é minha mãe, a gente é muito ligado um ao outro. Tem uma história dessa música nova com ela. Né? As minhas coisas, tudo tem uma história. Tudo tem uma história. Então hoje, né? Hoje o meu relacionamento com meu pai é totalmente diferente. E aí, como ele sofreu um acidente, eu estava falando disso, ele me ligou. Naquela época era telefone ainda fixo. Aí ele me ligou. E ele começou a me contar: meu filho, eu estava indo ali pro Tabapuá e eu estava indo numa bicicleta, rapaz, e aí quando eu fui atravessar, eu não vi, veio um carro bater em mim, eu quebrei meus 2 braços. Eu tá falando aqui no telefone, mas a esposa, né, dele, ela quem tá segurando para eu poder falar contigo. Rapaz, quando ele falou isso, aí eu comecei a ver a cena, ele sendo atropelado, as mãos, ele impossibilitado de poder pegar no telefone. Aí eu comecei a chorar. Aí eu senti que realmente Deus mudou a minha história em relação a... Porque eu passei a sentir a dor que ele estava sentindo. Ali eu entendi que Deus tinha me sarado. Muito bem, então é realmente a prova da graça de Deus, né, sendo derramada na sua vida, e a resposta de oração que o seu pai tanto esperava. Minha história, aqui na Rádio Ceará. E esse lançamento que tá aí, Cada Lágrima? Lá vem a história. Lá vem história, vamos que ainda tem tempo. A minha mãe, ela teve um problema
uma bactéria. Ela pegou uma bactéria. Minha mãe está com 73 anos, teve 2 cirurgias porque quebrou os 2 fêmurs. Ela levou uma queda e quebrou um fêmur. Com 1 ano e meio, aí nós colocamos próteses e tal. Com 1 ano e meio, ela levou outra queda e quebrou o outro fêmur. Aí fez uma outra cirurgia. Muito difícil. E aí ela pegou uma bactéria. E o meu irmão ligou para mim e disse: Paulo, a mãe está indo para o hospital porque ela pegou uma bactéria e tal, mas lá é uns 7 dias, é porque tem que tomar um antibiótico, só pode tomar lá. Eu fiquei pensando, por que só pode tomar lá? Mas tudo bem. Até o 6º dia estava tudo ok, tudo bem. E aí, quando foi... meu irmão fez um grupo só com os irmãos, nós somos 5, como eu já falei. Aí colocaram a foto dela, ela toda entubada, na UTI, desacordada. Rapaz, quando eles colocaram aquela foto, sem nem dizer que a mãe tinha acontecido alguma coisa, aí eu liguei pra ele. Rapaz, aí pronto, naquele momento eu comecei logo a chorar. Fiquei ruim, liguei pra ele e disse: não, Paulo, ela tá na UTI, os rins dela pararam. E aí, rapaz, eu fiquei ruim. Eu tava chegando em Fortaleza, tava no carro, fiquei ruim mesmo. Aí corri pra Maracanaú, fiz para fazer uma oração lá numa igreja, era tarde. Quando terminou, fui para outra. E chorando. E quando eu saí daquela última igreja, lá no pastor João Gonçalves, no Maracanaú, quando eu saí da igreja, aí eu ouvi uma voz: sem cada lágrima, eu vejo o teu clamor. E eu comecei a ouvir a música. Em cada lágrima eu vejo o teu clamor. Aí, te trago esperança, sou teu Senhor. Em cada passo eu andando para um lado e para o outro, pedindo oração, estou bem junto a ti. Eu sou a luz que brilha, vou te conduzir. Aí quando vê essa palavra assim: eu sou contigo, por favor não temas. Ai, irmã, eu senti que era Deus. Aí eu fui e fiz esse louvor. Esse louvor. Com alguns dias depois, minha mãe saiu da UTI e ficou fazendo hemodiálise. Todos os dias, ela mora no Acaraú. De Acaraú, ela indo fazer hemodiálise em Itapipoca, são 103 quilômetros. De ida, mais 103 quilômetros. Rapaz, minha mãe sofrendo. E aí, irmãos, eu orando. Eu tenho uma campanha que eu faço de oração na madrugada, todos os dias. E eu orando. E Deus mostrou algo assim, eu não sei nem se eu posso falar aqui, é meio pesado. Mas Deus mostrou um trabalho muito, muito feio para ela. E eu vi tudo, porque eu conheço, né? Nós somos de dentro, eu sei como é. E eu vi tudo que foi feito, preparado para ela, para tirar a vida dela. E eu falei com Deus quando eu acordei, de manhãzinha, aliás, quando amanheceu o dia, eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor mandar aqui o dinheiro, eu vou lá. E quando foi 11 horas da manhã, uma pessoa me ligou e disse: Paulo, rapaz, Deus falou comigo, eu tenho ele é dono de uma empresa, eu vou fazer uma celebração, eu não sei nem quando é, mas Deus está mandando eu enviar um dinheiro para ti. Aí eu disse: pois tá bom. Ele enviou R$300. Botei o combustível no carro e fui lá para Acaraú. Quando eu cheguei lá, que eu fui falar com a minha mãe, ela não quis nem conversa comigo. Ela: não quero conversa, mãe, eu vim orar pela senhora, eu não quero conversa não quero conversa. E chorando, rapaz, minha mãe toda inchada, bem branquinha, fazendo hemodiálise todos os dias. E aí eu fiquei assim, eu digo: não, mas aí eu fui orar, falar com Deus: Senhor, quebrando esse coração. Quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, ela me chamou para eu levá-la até o banheiro. Aí eu amei, porque eu levei ela e depois, quando eu trouxe, eu deitei ela e coloquei as mãos no ventre dela, assim, na barriga dela. E eu fui e fiz essa oração: olha, inimigo, tu que veio do inferno fazer esse trabalho para minha mãe, tu vai sair agora, em nome de Jesus. E ela deu assim um sorriso diferente. E eu vi uma sombra preta saindo dela. Naquela hora,
Meus irmãos, a minha mãe começou a desinchar na hora. O rosto dela estava todo inchado, foi desinchando, as mãos, os pés. E aí eu fui embora. Quando foi no outro dia, o pessoal do hospital disse que ela não precisava mais ir todo dia não, tinha que ir só 2 vezes por semana. Quando foi na outra semana que ela foi 2 vezes, aí não precisa mais vir 2 vezes não, só uma vez. E aí o meu irmão começou logo a chorar, meu irmão não é crente. Ele disse, Paulo, foi para oração. E quando foi na outra semana, o resultado é que os rins da minha mãe voltaram a funcionar. E eles ficaram tudo... Como? Porque quem começa a fazer hemodiálise não para. Mas os rins dela voltaram a funcionar, sem explicação a não ser a da oração, né? Então foi daí que a gente fez esse louvor, tudo esse tratamento com a minha mãe, e Deus fez, e tem a participação do cantor Silvan Santos, né? Foi feito lá em Goiânia, um trabalho muito bem feito. Quem assistir no YouTube vai ver, né? E assim, um trabalho voltado mesmo para evangelizar. Então vamos ouvir a música? Vamos ouvir agora, você vai acompanhar esta linda canção que reflete esse testemunho que o nosso irmão Paulo Robério acabou de contar. Em cada lágrima eu vejo teu clamor, te trago esperança, sou teu Senhor. Em cada passo estou bem junto a ti, eu sou a luz que brilha, vou te conduzir. Eu sou contigo, por favor não temas. Hoje escrevo uma nova história em favor de ti. Eu sou contigo, por favor não temas. Hoje escrevo uma nova história em favor de ti. Em cada lágrima eu vejo teu clamor, te trago esperança, sou teu Senhor. Em cada passo estou bem junto a ti, eu sou a luz que brilha, vou te conduzir. Eu sou contigo, por favor não temas. Hoje escrevo uma nova história em favor de ti. Eu sou contigo, por favor não temas. Hoje escrevo uma nova história em favor de ti. Eu sou o amor, o princípio e o fim. Eu sou o que sou teu Deus, estou aqui. Sinta aí minha presença, não vá desistir. Eu sou o amor, o princípio e o fim. Eu sou o que sou teu Deus, estou aqui. Sinta aí minha presença, não vá desistir. Hoje escrevo uma nova história em favor de ti.
quinta canção tá aí, Joelma. Sucesso aí do Paulo Robério junto com Silvan Santos, Cada Lágrima. Louvado seja Deus, né, por esse feito na vida da sua mãe, e a obra vai ser completa. A gente sabe que o mais importante na vida de um homem é ele entregar a sua vida para Jesus, para ter uma eternidade com ele, né? Só para reforçar, para a pessoa encontrar essa música também aí, né, nas redes sociais, tá no YouTube, você tem um canal no YouTube. Fala pra gente aí um pouquinho de onde encontrar a canção na internet. E de como chamar um irmão para louvar isso, na é igreja, claro, com certeza. né, num evento. Pois é, temos o nosso Instagram, que é Cantor Paulo Robério, Cearense Abençoado. Cantor Paulo Robério, Cearense Abençoado. Eu estava dizendo, por que eu não botei outro nome? Por exemplo, ter botado só Paulo Pessoa, ou porque quando é Paulo Robério, o pessoal me chama Paulo Roberto, Paulo Rogério, Paulo Ricardo. Rapaz! É verdade. Eu vendo a hora vocês dizem assim, é o Paulo Rogério, então Paulo Roberto. Acertaram de boa. Mas eu confesso que eu olhei aqui no celular, que eu fiquei em dúvida. Eu disse, eu sabia que era Robério, mas eu fiquei em dúvida, né? Aí eu disse, não, eu vou olhar. Aí falei corretamente. E tem o seu canal no YouTube também, né? O canal no YouTube é Paulo Robério Oficial. Mas o Silvan Santos foi quem publicou, porque ele tem mais seguidores. Ele é conhecido nacionalmente. O dele é Silvan Santos Oficial, mas se colocar o nome Cada Lágrima na pesquisa, é um dos primeiros. Sim, realmente. Ele aparece, realmente. Né, porque está sendo muito acessado, muita gente está ouvindo, assistindo. E já está tocando na Rádio Ceará também, viu? Deus é bom. Pois Eu só queria agradecer a vocês por essa entrevista tão abençoada. Eu me senti tão bem. Eu estava ansioso por essa entrevista com vocês, pela credibilidade da Rádio Ceará, pela credibilidade da pessoa de vocês. Foi uma honra mesmo, uma alegria muito grande. E eu disse para a irmã Joelma, que foi o contato através do Marcos Paulo, eu disse, irmã, eu estou ansioso por esse momento, né, de fazer essa entrevista, para poder falar. Mas eu já sei, todas as vezes que eu vou falar do que Deus fez na minha vida, porque ninguém conseguia me tirar de onde Deus me tirou. É só Deus que faz, né? É por isso que eu me emociono todas as vezes, porque ninguém conseguiria, nem conselho, nada tiraria de lá. Só a mão do Senhor. Tem algum contato que a pessoa pode falar com vocês e convidar diretamente? Pode, 88, né, que é o DDD, aí 99239 4698. 92 39 46 98. Esse também é o WhatsApp. Muito Pronto. bem. Paulo Roberto, temos uma última pergunta. Quem é Jesus Cristo para você? Para mim, ele é a verdade e a vida. Sem ele, eu não sou nada. Sem ele, eu não tenho vida. Meu fôlego de vida pertence a ele. Muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Você que acompanhou pode compartilhar com quem você quiser. Tá no site radioceara.fm. Obrigada por atender ao nosso convite. Deus continue abençoando cada vez mais seu ministério, né? Que seja um canal de ganhar vidas para Jesus, sempre. Deus abençoe. Então até a próxima, se Deus assim permitir, com mais uma edição do nosso podcast Minha História. Você ouviu na Rádio Ceará Minha História. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.